paz! Hoje é dia de exercitar. Eu sou a professora Cacau Sotero. Esta é a disciplina Literatura dentro da grade de Língua Portuguesa e este é o programa Fique em Casa Aprendendo. E como eu disse, vamos exercitar, fazer exercícios, lembrar de algumas características do romantismo, contextualizando em questões de vestibular, tá? Eu trouxe algumas bem interessantes, para nós relembrarmos mesmo a questão das características, a questão do contexto, a análise, a interpretação de alguns poemas, tudo isso para que a gente fique expert no assunto e avance, que este é o nosso objetivo, ok? Você vai acompanhar na sua tela, no seu smartphone, na sua TV, pegue uma caneta, pegue um caderno, escreva, risque e rabisque e aprenda. Acompanhe comigo. O romantismo, tá? Exercícios comentados. Questão de número 1. Leia o texto a seguir. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, e pela Virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Aqui ele fala de lágrimas, fala de virgem, fala de um beijo, né? Que ele, aliás, aqui dos seios, né? A parte da sensualidade. E ele fala da virgem que sonhei, ou seja, sonhou, idealizou. Essa é uma característica do romantismo, a idealização. É do Álvares de Azevedo, é importante você identificar a geração, tá certo? E ele fala que os lábios me encostou a face linda. Agora vamos ver o comando da questão. Qual é a característica do romantismo mais evidente desta quadra? Aí você vai lembrar, né, de quais são as características do romantismo. O subjetivismo, o nacionalismo, o indianismo, que mais? Idealização. Aí tem também, dependendo da geração, o mal do século, o ultrarromantismo, o pessimismo. Temos uso de figuras de linguagem, ironia também. Aí, dependendo da fase romântica, as características vão ficando mais evidentes, tá? Então, você já pensou, já analisou. E aí, qual é a resposta? Letra A. Pelas inúmeras guerras havidas na época do romantismo, pela inadaptação aos valores absolutistas implantados pela monarquia brasileira, pelo descontentamento da nobreza que deixa o poder e de parte da burguesia que ainda não havia assumido ou que tivesse ficado à margem dele, ou pela contemplação de um Brasil conservador baseado no latifúndio, no escravismo e na monarquia. Você pode observar que esse exercício só tem 4 alternativas, porque é de um formato diferente do Enem, por exemplo, que tem 5 alternativas. Mas como o objetivo da gente é que você identifique as características do romantismo, essa questão aí dá legal, analisando as alternativas. Pede para você analisar a quadra, quer dizer, o que é a quadra? Vou voltar aqui para você ler. São esses, 1, 2, 3, olha aqui, ó. Esse conjunto de versos é chamado de quadra, tá? 1, 2, 3, 4. Se uma lágrima as pálpebras inunda. Então, aqui, a característica evidente não está falando nem de guerra, não está falando de governo, não está fazendo não está se reportando a isso. Se um suspiro nos seios treme, aí a gente tem a questão da sensualidade, aqui vem a questão da relação entre o ser amado e a sua amada, tá? E as alternativas aí, você marcou qual? Descontentamento da nobreza, que deixa o poder, e da parte da burguesia que ainda não havia assumido o que tivesse ficado à margem dele. Esta é a alternativa correta, que tem a ver com a análise aqui da obra de Álvares de Azevedo. Então, a característica que está evidente aqui é essa. Mas, professora, onde é que está falando aí de burguesia? Né? Olha aqui a questão, a resposta. Descontentamento da nobreza. Onde está isso? Bom, como eu vou responder essa pergunta? Porque cada autor
vai desenvolver uma vertente de acordo com a época em que ele se encontra. E nesse momento do romantismo, a burguesia estava descontente, sim, tá? A nobreza estava descontente, sim. Por quê? Porque ela deixa o poder. E ali o autor faz essa análise, embora apareça mais a questão da sensualidade, apareça mais a questão do que ele idealiza, essa idealização de poder é frustrada, ó, o descontentamento. Então, eu tenho um descontentamento dentro da quadra, certo? E parte da burguesia que ainda não havia assumido e tivesse ficado à margem dele. À margem de quem? Do sistema de governo. Parece assim estranho você analisar uma quadra com questão de sensualidade, com questão de idealização, mas é esta a resposta, tá? Vamos para o Se Morre de Amor. A gente tem um outro momento, uma outra questão e nós vamos analisá-la agora. Sentir sem que se veja a quem se adora, compreender sem lhe ouvir seus pensamentos, segui-la sem poder fitar os olhos, amá-la sem ousar dizer que amamos, e temendo roçar os seus vestidos, arder por afogá-la em mil abraços. Isso é amor, e desse amor se morre. O sofrimento amoroso é frequente nas obras dos poetas românticos, como se pode observar no trecho desse poema que eu acabei de ler, que é de Gonçalves Dias. Se morre de amor. A característica que situa o fragmento dentro da poética romântica é: letra A, evasão no espaço, transportando o eu lírico para um lugar ideal junto à natureza. Letra B, subjetivismo, revelando uma visão pessimista da vida. Idealização do amor, transcendendo os limites da vida física. Realização dos poemas lírico-amorosos, valorizando o idioma nacional, ou idealização da mulher conduzindo o eu lírico à depressão. Bom, ele está falando de amor, de morte, e a resposta é idealização do amor, transcendendo os limites da vida física. Por quê? Porque ele está falando da morte. E essa é a transcendência, tá certo? Mais um exercício, mais uma questão. Questão 4. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo? Em que estrelas tu escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito. Que embalde deste, então, corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Esta é a primeira estrofe, que é um exemplo de quê? Vamos lá. Letra A. Lirismo, subjetivismo, marcado pelo desespero do pecador arrependido. Letra B. Lirismo religioso, exprimindo o anseio da alma humana em procura da divindade. Letra C. Lirismo romântico, de tema político-social, exprimindo o anseio do homem pela liberdade. Ou letra D. Epopeia romântica da corrente indianista. Só lembrando aqui, a epopeia é um tipo de texto escrito em versos, porém é uma narração de uma história heróica de um povo, certo? Se você não lembra, tá aqui a dica, o que é uma epopeia. Então, nós temos os gêneros, né? Então, o gênero lírico, que é esse que vai expressar o amor, a subjetividade. O épico, tá? E o que é o que eu acabei de falar, as epopeias, que são as narrativas, que vão contar a história de um povo, né? Como, por exemplo, lá na frente você vai ver Os Lusíadas, que é considerado... Lá na frente não, você já viu, você está no segundo ano. Você já viu Os Lusíadas, que é de Camões, que conta a história de Vasco da Gama e a sua trajetória em expedição marítima. E ainda eu tenho o gênero dramático, que são os textos escritos para serem ensinados, tá? Os dramas, tá bom? Então, aqui eu tenho essas alternativas. Então, eu vou voltar rapidinho o texto. Ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Então, assim, dá para ver, né? Ele está
fazendo um apelo, ele está buscando ao Senhor, buscando respostas. Então, qual dessas aqui seria a alternativa? Você já sabe? Hum? Lirismo romântico, acabei de falar de o que é lirismo, o que é gênero lírico, o que é épico, o que é dramático. É um tema político-social exprimindo o anseio do homem pela liberdade. Lembrando que nesta época havia também a questão do escravo, né? Havia ainda escravos trabalhando nas lavouras e também, embora Gonçalves Dias seja da primeira geração romântica e se enquadre no indianismo, né? E no nacionalismo, que é o caso da primeira geração, é a questão da liberdade, que vai ser mais evidente nos poemas de Castro Alves, por exemplo, Liberdade do Negro. Aqui também existe uma insatisfação pessoal, um subjetivismo expresso nesses versos, falando desse anseio por liberdade. Então, resposta certa, letra C. Vamos para mais uma questão? Canção do Exílio, todo mundo conhece, né? É um poema muito rico, muito bonito, e a gente vai fazer uma breve análise. Também não é difícil. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Bom, nós sabemos que o poema é Canção do Exílio. Então, a primeira pergunta, o que é exílio? Vai pensando aí. Segunda pergunta, caracterize o eu lírico. A pessoa que está dizendo, minha terra tem palmeiras, mais prazer encontro eu lá, minha terra tem primores. Essas declarações do eu lírico, caracterize-o, como ele é, o que ele sente, por que ele diz isso. E a distância da terra natal provoca o que no eu lírico? Como ele se comporta. Então, são 3 perguntas para você analisar na Canção do Exílio, nesse poema de Gonçalves Dias. Lembrando que Gonçalves Dias é o nome mais expressivo da primeira geração. O romantismo no Brasil teve o impulso que teve por causa dele. Ele deu muita ênfase às suas poesias. E, embora o romantismo tenha sido introduzido no Brasil por Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias é o grande nome. Então, vamos lá. Resposta fácil. O que é exílio? Né? Fulano está exilado. Na época da ditadura militar, muitas pessoas foram exiladas, foram convidadas a deixar o seu país. Mas no caso aqui de Gonçalves Dias, esse exílio não foi um exílio obrigatório, foi um exílio espontâneo, certo? Então, o que é exílio? É o afastamento voluntário ou forçado do lugar onde reside. Então, você pode sair da sua terra natal e ir para outro lugar, decidir morar em outro lugar por vontade própria, ou, como na época da ditadura militar, algumas pessoas foram convidadas, eu estou dizendo convidada para ser eufêmica, foram obrigadas, não quer, forçadas a sair do Brasil por se rebelar, por não concordar, não ter alinhamento com o sistema de governo da época. E eu pedi a caracterização do eu lírico, né? Eu coloquei aqui um norte. Você não precisa colocar a sua resposta como a minha. Eu botei alguém que está vivendo fora da sua terra natal e tem saudades desse lugar. Por isso que ele, olha, minha terra tem palmeiras. Ou então significa que onde ele está não tem essas belezas que as palmeiras mostram, né? Mas prazer eu encontro lá. Então, onde ele está, não está havendo muita coisa que tenha provocado esse prazer nele, certo? Primores, coisas boas, coisas bem interessantes. Minha terra tem primores. E onde canta o sabiá? Sabiá é um pássaro, né, nativo
dessa região. Lembrando que essa região, Brasil, mais especificamente Palmeiras, nós temos o Maranhão. O Maranhão é conhecido também como a terra das palmeiras, há esse predicativo para o Maranhão. E o Gonçalves Dias exalta a pátria, é, é, evidenciando os elementos da natureza. O sabiá, as palmeiras, certo? O céu é mais estrelado, o céu daqui é mais bonito. Gente, é o mesmo céu, mas a visão dele, a visão poética nesse poema faz com que ele mostre essa beleza toda. Quem não quer conhecer a terra de Gonçalves Dias lendo esse poema? A distância da terra natal provoca o quê? Você pode dizer assim, angústia, e essa angústia vai gerar por conta da saudade. A saudade gera angústia, não gera? E principalmente quando você se vê impedido de matar essa saudade. Quando você está longe de alguém ou de algum lugar. Quando você está com muita vontade de estar em determinado lugar. Ao se referir à terra natal, Brasil, Maranhão, o eu lírico apresenta uma imagem. O que é isso? Ele se mostra realista, racional, ele é idealista ou ele é imparcial? Hã? Quando eu digo realista, ele está falando a verdade sobre a terra dele? Ou ele está sendo racional? Ou ainda ele está idealizando? Lembrando que todas as alternativas têm que estar de acordo com as características do romantismo. Então, idealização. Eu posso idealizar minha terra mais linda do que outra, mais bonita do que outra, por conta dos meus sentimentos. Isso é subjetividade, tá bom? Mais uma. Quais os principais temas característicos do romantismo no poema? Aí eu coloquei para vocês. O nacionalismo, a idealização, que eu já falei, e o subjetivismo. Então, ele tem um ponto de vista a respeito da terra dele, o nacionalismo, porque ele está falando da terra dele, e ainda a idealização, porque ele mostra como ele acha que é a terra dele, tá bom? Já coloquei isso aqui. Vamos para mais uma questão. Acompanha aí, ó. Nos versos, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Destaca-se a característica romântica. Exaltação à natureza, valorização da cultura popular, escapismo ou crítica social. Bom, o romantismo é um movimento literário que traz o povo para a cultura, certo? O romantismo é um movimento literário que exalta a natureza, certo? Ainda apresenta certas críticas em algum momento e tem também o escapismo, que é essa fuga da realidade. E aqui ele exalta, ele valoriza a cultura popular, tá certo? Em que versos encontramos um apelo? Apelar é usar de artifício para chamar a atenção, né? Então, onde tem um apelo? Minha terra tem palmeiras? Letra B. Que tais eu não encontro eu cá? Letra C. Nosso céu tem mais estrelas? Ou letra D. Não permita Deus que eu morra? Onde está aí o apelo? Obviamente, não permita Deus que eu morra. Próxima questão. Leiamos. Ter 20 anos sem gozar de leve a aventura de uma alma de donzela, e sem na vida ter sentido nunca, na suave atração de um róseo corpo, meus olhos turvos se fechar de gozo, um doce nome os lábios meus suspiram, um nome de mulher e vejo lânguida. No véu suave, amorosa sombra, seminua batida, a mão no seio, perfumada visão, romper a nuvem, sentar-se junto a mim, nas minhas pálpebras, o alento fresco e leve como a vida, passar delicioso, que delírios! Acordo palpitante, ainda a procuro, embalde a chamo, embalde as minhas lágrimas. Banho meus olhos e suspiro e gemo, imploro uma ilusão, tudo é silêncio. Só o leito deserto, a sala muda, amorosa visão, mulher dos sonhos. Eu sou tão infeliz, eu sofro tanto, nunca virás iluminar no meu peito.
como um raio de luz desses teus olhos. Aqui nós temos os versos que integram a obra Lira dos 20 anos de Álvares de Azevedo, certo? Dessa leitura podemos depreender que o poema, ou seja, nós podemos tirar da lição, que ilustra a dificuldade de conciliar a ideia de amor com a posse física. Ele manifesta o desejo de amar e a realização amorosa se dá concretamente em imagens de sonho. Concilia o sonho e realidade e ambos se alimentam da presença sensual da mulher amada. Espiritualiza a mulher e apresenta em recato pudor sob véu suave de amorosas sombras, ou revela sentimento de frustração provocado pelo medo de amar e pela recusa doentia e deliberada entrega amorosa. A Lira dos 20 anos é uma obra bem rica, bem estudada, e a resposta certa é a letra A dificuldade de conciliar a ideia de amor com a de posse física. Eita, corremos um pouquinho, estudamos um pouquinho e com certeza aprendemos um pouco mais. Compliquei?